Om Shri Guru Pyo Namaha Namastê, pessoal. Olha só, vou gravar um vídeo aqui para vocês. Estava aqui revisando as aulas e me deparei com esse texto que está nesse livro aqui, rapidinho, vou pegar aqui. Neste livro daqui, né, que é uma gramática, né, de sânscrito, do autor Deshpande, Madhav M. Deshpande. E ele tem uma seçãozinha no final que ele tem umas leituras, né, de histórias resumidas. E eu estava lendo, estava me divertindo, eu falei, vou gravar um vídeo, porque aí eu passo para vocês também, ao mesmo tempo. Bom, então vamos lá. Então essa é a história de Nala e Damayanti. Nala e Damayanti é uma história que acontece no meio do Mahabharata, né, que é contada lá, talvez em outros lugares também, que conta, é uma história de amor. Né? Só que aqui ele não vai contar a história inteira, ele conta resumidamente, é quase como um exercício de sânscrito, e eu vou lendo aqui, direto aqui na tradução para né, no sânscrito que o autor escreveu, na adaptação que ele fez, e vou contando para vocês a história junto, tá bom? Vai ficar em aberto, mas a gente curte um pouquinho de como é que é esse início dessa história. Então ele diz o seguinte: Purá, antigamente, Abhavat, havia o quê? Um Nripaha, um rei, Nama Virasena, de nome Virasena. Isso aconteceu em Bharatadesha. Então, antigamente, em Bharatadesha, no país, na Índia, né, havia um rei de nome Virasena. Tasya Putraha Nalaha Nama. E o filho dele, Tasya Putraha, era de nome Nala. Ele tinha um nome Nala. Ele tinha um filho de nome Nala. Virasena, Virasenat Antaram Nalaha Rajyam Avindat, né? Avindat. Então, o reino, né? Desculpa, Nala, ele recebeu o reino, né? O Rajyam Antaram após Virasena, ou seja, ele herdou o reino após Virasena. E Saha Viratamaha Nalaha Sarvesham Jananam Priya Asit. E Nala, ele era Asit Priya, ele era querido, né? Sarvesham Jananam, por todas as pessoas, né? E ele era esse que era Viratamaha, que era um heroizíssimo, que era um super-herói, né? Ele tinha essas características heróicas bem marcadas. E era amado por todas as pessoas. Priya Sarvesham Jananam. Mahattamam Tasya Tejaha. Tasya Tejaha, o seu brilho, o seu vigor, né? Ele era Mahattamam, ele era imenso. Tam Drishtva, tendo visto ele, Tasya Sarve Arayaha Bhayena Akampata, né? Então, todos, Sarve Arayaha, todos os inimigos, eles akampata, eles tremiam Bhayena, com medo, Tasya, com medo dele. Mitrani, Cha, e os amigos, né? Amodanta. E os amigos se alegravam, né, ao vê-lo. Então, tendo visto ele, né, ao vê-lo, os inimigos tremiam de medo, enquanto os amigos se alegravam, né, ao vê-lo. Tasmin Neva Kale, neste mesmo tempo, né, como é que a gente diz? Concomitantemente, né, Vidarbha Deshe, no país de Vidarbha é o nome de um local, Bhimaha Nama, de nome Bhima, Bhubhrit Avartata, havia um Bhubhrit. Bhubhrit é aquele que sustenta a terra, né? É um rei. Havia um rei de nome Bhimaha. Havia um rei de nome Bhima. Tiraya Putram Ichanapi Saha Putram Na Alabhata. Essa frase aqui tem todas as histórias da tradição védica, e hora ou outra vai aparecer essa frase, que diz o seguinte: Putram Ichanapi Tiraya, então mesmo Api Ichan, desejando, Putram, um filho, Tiraya, por muito tempo, Saha Bhimaha, né? Este Bhima, Putram Nalabhate, ele não obteve um filho, né? Então, mesmo querendo um filho há muito tempo,
ele não obteve um filho. Vou baixar aqui um pouquinho. Sarvaha sampadaha tasya prasada asanna. Prasade asanna. Então, asanna havia prasade tasya em seu castelo, sarvaha sampadaha, todos os tesouros. Kintu, porém, putram vina, sem um filho, sahanripaha, esse rei, swayam ayuhu durkam eva amanyata. Ele amanyata, eva, que de fato ele acreditava, ele considerava que de fato swayam ayuhu, que a sua vida era durkam eva, era só sofrimento, tá? Então, apesar dele ter todos os tesouros em seu castelo, pela ausência do filho, esses tesouros de nada importavam. Seguindo, ele diz: Ekada, certo dia, né? Damanaha nama kashtit munihi. Então, um munihi, um sábio, um kashtit munihi, um certo sábio. Damanaha nama, de nome Damana. Tasya Bhimasya Nagarim Agachat. Ele veio, Nagarim Bhimasya, a cidade, a Nagarim, desse Bhima. Tá? Então, certo dia, um sábio veio à cidade desse Bhima. Bhimaha Bharyaha Saha Damanasya Munehe Ashramam Yatva. Né, esse Bhima, junto com a sua esposa, né, Bharyayasaha, junto com a sua esposa, eles, Yatva, tendo ido ao ashram Munehe Damanasya, do sábio Damana, Tamunin Natva, tendo tendo feito Namaskaram, saudação para Tamunim, a este sábio, Bahubihi Vachaneihi Astavit, isso. Ele Astavit, né, ele reverenciou, né, elogiou Bahubihi Vachaneihi, com muitas palavras, com muitos elogios, né? Então, eles dois foram, esses Bhima e Sahabharyaya, e com Bhima e sua esposa, eles foram ao ashram desse Damana e, tendo saudado, fizeram muitos elogios a esse sábio. Sahamunihi, este sábio, Bhupate Abravit. Ele então falou a este Bhubrite, a este rei. Bhupate também vai dar no mesmo, né? Rei Nripa, ó rei, fala aí do sábio. Tubhyam aham idam palam dasyami. Então, aham, eu, dasyami, darei. Idam palam, este fruto, tubhyam, a ti. Deixa eu baixar aqui. Yaha idam adyat. Então, aquele que comer, agora se não me engano, né? Aquele que comer, saha yat ashasita tad bhavishyati iti. Então, aquele que eu comer, esse, né? O que ele desejar, yad ashasita tad bhavishyati, isso haverá. Ou seja, eu te darei um fruto, né? Que é, né? Ele põe uma relativa aqui. Que é esse fruto, o qual, tendo comido, a pessoa que o comer, se tem todos os seus desejos, ou tem o seu desejo, seja ele qual for, bhavishyati, realizado. Munehe tad vachanam shrutva. Então, tendo escutado o vachanam, a fala munehe, deste sábio, bhubrata tatpalam kaditam. Então, tatpalam, este fruto, kaditam, foi comido, bhubrata, por este Senhor da Terra. Então ele ouviu o que ele falou, e imediatamente, naturalmente, ele comeu tatpalam, este fruto. Anantaram, depois, tasanirupasya damayanti nama kanya trayaha putraha cha ajayanta. Tá? Então, depois disso, o que ocorreu? Ajayanta, nasceram
deste rei, né, Tasyanripasa, nasceram deste rei o quê? Trayaha putraha, 3 filhos, e cha, uma kanya, putraha masculino, né? Aqui, e uma mulher, uma mulher, que é uma kanya, uma menina, de nome Nama Damayanti, tá? Então, em virtude aí de ter comido esse fruto, então nasceu 3 filhos e a filha dele que veio a ter o nome de Damayanti. Damayanti, Sarvasu Narishu, dentre todas as dentre todas as mulheres, ela Alabhata, ela obteve Yashaha, a fama, Mahattamam, uma fama superlativa, uma grande fama, devido ao quê? Devido a Ruperna, devido à sua aparência, e Tejasa, devido ao seu brilho, né? E brilho aqui em todos os sentidos, né? Então ela tinha algo de especial aí, e por conta disso ela ficou muito famosa. Mahattamam Yashaha, ela obteve aí muita fama. Seguindo, vou baixar um pouquinho. Sarve Nripaha, todos os reis, Devahacha, e os devas também, né? Todas as deidades e todos os reis, Damayantim Bharyatvena Echan. Agora eu não tenho certeza, acho que é Echan. Enfim, todos os reis e os devas, eles desejavam ter Damayanti, né, como sua bharya, como a sua esposa. Ekada, então, um dia, Vane, na floresta, Brahmyan Nalaha, Nala, que estava Brahmyan, que estava vagando, estava andando para lá e para cá, Kanchanam Hamsam Jagraha, ele capturou Kanchana Hamsam, um certo cisne. Bhitaha, amedrontado, Saha Hamsaha, este cisne, então Arodit, ele então gritou, né? E Cha Nalaya, para Nala, ele abravit, ele então falou, Renripa, ó rei, mam jahi, não mate mam a mim. Yadi tuam mam mokshyasi, então yadi, se você mokshyasi, libertar, mam a mim, tarhi, então tava priyam kinchit karishyati, eu farei kinchit, né? Qualquer coisa, né, que seja priyam, que seja querida, tava, para ti. Eu te farei o que você... Desculpa, eu farei qualquer não. Eu farei algo que será muito priyam, muito agradável, muito desejável, tava, para ti. Damayantim prati gatwa, aí ele corta, né? Corta a história. Então, tendo ido até Damayanti, aham, eu, tava gunan tasyei kartayishyami iti. Então, esse iti fecha tudo que ele falou, né? Mas ele desde o abravit aqui, ó, abravit. Então, voltando, né? Tendo ido até Damayanti, eu katayishyami, eu narrarei, tasyei, para ela, gunan, tava, as suas glórias. Eu falarei para Damayanti sobre as suas glórias, né? O que, enfim, tem a ver aí com o que seria priyam para Nala, né? Lembrando que é o cisne falando com Nala e fazendo um acordo com ele, caso ele o soltasse. Nalena Muktaha, então, sendo Muktaha liberto por Nalena, por Nala, Saha Hamsaha, esse Hamsa, Gatwa, tendo ido Vidarbha Desham, até o país de Vidarbha, ele Bhimasya Nripasya Prasadam Pravishya, tendo adentrado então o Prasadam, o castelo do rei Nripasya Bhimasya, do rei Bhima, Damayantyei Nalasya Gunan Akatayat. Ele contou, ele narrou Gunan, todas as qualidades, as virtudes de Nala a Damayanti. Bhimasya Kanya,
Nalasya Gurneihi Prasanna, então a Kanya, a filha de Bhima, Prasanna, estamos agradada, deleitada, com o quê? Com as gunas, com as qualidades de Nala, Tam Eva Bhartaram Aichat. Tá? Então, Aichat, ela desejou o quê? Bhartaram Tam Eva. Ele mesmo, né? Tam Eva, como sendo Bhartaram, como sendo seu marido. Hamsaha, peraí, deixa eu baixar aqui. Hamsaha cha, e o cisne, Prati Nivritya, tendo retornado, Tatsarvam, isto tudo, Nalaya Akatayat. Então, o cisne então retornou até Hamsa, até Nala, e contou para ele tudo o que havia acontecido, que ele foi lá e contou para Damayanti, etc. E Damayanti então decidiu-se que queria casar com ele em virtude de toda essa propaganda que o cisne fez. Sarvada, Nalam Eva Chintayati Damayanti. Então, Damayanti, que era essa que Chintayanti, que permanecia pensando, né? O quê? Que Nalam, em Nala, pensando em Nala, Eva, somente em Nala. Então, Damayanti, sendo essa que ficava sempre pensando só em Nala, não pensava em nenhuma outra coisa. Nakim api annam adat. Ela não adat, na adat, kim api annam. Ela não comia uma comida sequer, né? E cha, né? E em virtude disso, ela abhavat, ela se tornou krusha, ela ficou magra, começou magra no mau sentido, né? Ela começou a definhar por conta de não comer. Kanyayaha swayamvaram karya iti matva. Então, tendo considerado o quê? Swayamvara karya, então o Swayamvara de sua filha Karya devia ser feito, e aí Swayamvara aqui quer dizer um ritual, né, onde a esposa escolhe o marido, né, uma escolha matrimonial que ocorre ali. Então, tendo pensado que isso deveria ser feito, Bhimaha Nripaha, o pai dela, né, Bhima, Sarvan Bhubritaha, a todos os reis, Vidarbhadesham Nyamantrayat, ele Nyamantrayat, tá certo? Nyamantrayat, ele então convidou todos os reis, né, os outros reis, a Vidarbhadesha, enfim, para realizar o tal do Swayamvara. Dayamantim, né, e Chantaha Sarve Nripaha. Então, todos os Nripas, todos os reis, e Chantaha, desejando Damayanti, Vidarbhadesham Ayuhu, né? Foram então, Ayuhu, foram para Vidarbhadesham. Devaha Api, até os Devas, Damayanti e Chantaha, desejando Damayanti, Vidarbhadesham Ayuhu, desculpa, foram então para Vidarbhadesha. Então, não só os reis, mas como também os Devas foram a Vidarbhadesha, porque todos eles queriam se casar. Eles desejavam Damayanti. Damayanti Nalam Eva Bhartaram Labdham Ashasta Iti Bodhantaha Devaha. Então, os Devas, Bodhantaha, sabendo que o quê? Que Damayanti, ela Labdham Ashasta Nalam Eva, ela só desejava ter como Bhartaram, como marido, Nala. O que eles fizeram? Nalasya Eva Rupam Dharayitva, tendo então assumido Rupam, a forma de Nala, né? E Eva, né? Do próprio Nala, né?
Swayamvara, se eles fizeram uma mágica lá, se transformaram, ficaram com o aspecto perfeito, Eva, né? Tal qual, então, Nala. Swayamvarasya sthanam agachan. Então, eles, tendo assumido essas formas, ele agachan, então eles se dirigiram ao sthanam, a esse local do Swayamvara, deste Swayamvara. Bahun, tá quase acabando aqui. Bahun nalan Swayamvarasya sthane drishtva, havendo visto, sthane, no local, Swayamvarasya, do Swayamvara, Bahun nalan, muitos nalas, Damayanti, então, Sambhranta abhavat, então ela ficou Sambhranta, ela ficou confusa, ficou confundida, né? Porque como assim, né? Porque essa estratégia só iria funcionar se, se um só tivesse, né? Agora todo mundo, aí volta a estaca zero. Enfim, talvez seja isso que eles quisessem. Eteshu nareshu kaha satyam eva nalaha ke cha devaha iti ajananti. Então, Damayanti. Então, essa Damayanti, Ajananti, não sabendo o que? Dentre esses homens, Eteshu Nareshu, quem? Saha, quem é Satyam Eva Nalaha? Quem é, de fato, né, verdadeiramente, Nalaha? E quem é que Cha Devaha? E quem são os devas? Tan Eva Devan Bhaktya Pranamat. Então, sendo essa que está na dúvida, sem saber quem é Deva, quem é Nala, de fato, Satyam, ela então, o que ela fez? Ela, Tan Devan, fez Bhaktya com devoção, o que? Pranamat. Ela fez uma grande saudação aos Devas, né? Tataha, Te Devaha, então, esses Devas, Swanirupani Adharayan. Então, esses devas, então, caíram no estratagema dela e assumiram, então, a própria forma. Damayanti cha nalam varayamasa. Então, Damayanti, Varayamasa, ela então escolheu, né, fez lá o Swayamvara, ela fez a escolha dela de Nala, porque ela conseguiu identificar, já que todos os outros então tinham assumido a forma. Agora é interessante que Nala, bom, pelo menos segundo a história aqui, Nala, ela sabia quem era Nala só pela descrição do cisne, talvez, né? Tipo o retrato falado. Gunavantam Nalam Gunavatim cha Damayantim Sarvejanaha Devaha cha Astuvan. Tá? Então, o que aconteceu? As pessoas e os devas, então, elas Astuvan. O que é Astuvan? Vem de elogiar, acho que é isso. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. De Stu, se eu não me engano, né? Então, eles todos, então, saudaram, né, Damayanti, a Damayanti, que era Gunavatim, que era essa que era muito cheia de qualidades, e Gunavantam Nalam, e este que também era muito cheio de qualidades, que era Nala. A história não para aqui, o exercício proposto para aqui, mas a história não. Se vocês quiserem saber o resto aí, eu posso fazer um outro vídeo aí contando o resto da história. Om Namah Shivaya, pessoal!